Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é Axé de Fala na Umbanda. Nós podemos entender como axé de fala a aptidão do médium comunicar as mensagens para o consulente, ou seja, através de um médium, de um irmão que está desenvolvendo a mediunidade ou que já desenvolveu, o espírito do guia, do protetor de Umbanda, ele vai se comunicar, ele vai entrar em comunicação com o consulente. Existem várias formas disso acontecer, tá? Eu gosto muito de recomendar a leitura de obras kardecistas para aqueles irmãos que estão iniciando, que é, no caso, o livro dos médiuns. Aquele irmão que tem dúvida a respeito da fala, como é que se processa esse fenômeno, eu recomendo que o irmão leia o livro dos médiuns, tá? É claro que tem certos terreiros de Umbanda, tem certas casas que o dirigente não aceita a leitura dessas obras básicas, que o próprio dirigente dá a sua doutrina e explica como é que funciona esse processo aí. Mas mesmo assim, eu aqui, né, eu gosto muito de usar essas obras básicas, o conhecimento o que tem nessas obras básicas para auxiliar os irmãos que estão em desenvolvimento mediúnico. Então, assim, o axé de fala, né? Vamos usar até outro nome, vamos falar sobre a fala mesmo. A fala, ela se divide basicamente dentro da Umbanda em dois tipos, tá? A fala direta e a fala indireta. A fala direta é quando o espírito ele usa o aparelho fonador, o aparelho, né, do médium, e ele fala diretamente. E às vezes pode acontecer assim, aquele irmão que tem essa mediunidade direta, de fala direta, tá? Aquele irmão ele não controla, ele não tem o controle sobre o que o espírito está falando. Então é direto. O espírito domina o mental do médium e domina também o aparelho fonador do médium, e o médium fala sem ter não vou dizer assim consciência, tá? Aí seria entrar num outro ramo, que seria médium consciente ou inconsciente, tá? Mas o médium que tem a fala direta, ele não domina, ele não consegue dominar aquilo que ele fala. É bem interessante, tá? Esse tipo de mediunidade. Pode ocorrer em algumas vezes, pode ocorrer no caso de alguns médiums serem médiums falantes indiretos, tá? Que eu já vou explicar agora o que é. E algumas vezes a ocorrer que o médium tenha esse processo de fala direta, tá? Então, a fala direta, ela é um processo que tem a sua raridade. Não é todo mundo que tem essa propriedade, essa capacidade, essa aptidão da fala direta. Ela não é melhor e nem pior do que a fala indireta, tá? Mas ela é uma raridade. Não é qualquer médium, tá? Não é qualquer pessoa que tem esse tipo de mediunidade. E pode ocorrer também o contrário. Pode ocorrer que aquele irmão que é médium, tenha a mediunidade de fala direta e em alguns momentos, em algumas comunicações, ele use o processo da fala indireta. Bom, agora eu vou explicar para vocês o que é a fala indireta, tá? É quando o espírito, ele, de alguma forma, tá? Ele manda a mensagem para o psiquismo do médium, para a mente do médium, e o médium repete. Simplesmente o médium repete aquilo que o espírito tá mandando ele falar, tá? Então, esse tipo de mediunidade, de fala indireta, tá? É o que acontece com mais ocorrência dentro da Umbanda, tá? E isso não é melhor e nem pior, como eu falei. Ter
uma mediunidade de fala direta ou indireta, não quer dizer que a pessoa seja melhor do que a outra, tá? Não existe isso aí. Cada um tem que se especializar na sua mediunidade para tornar aquela mediunidade melhor ainda, para se desenvolver melhor ainda naquilo que ele recebeu de Deus naquele dom. Cada um tem um dom que recebeu de Deus e tem que aproveitar esse dom da melhor forma possível. E como eu falei, tá? Eu vou repetir, nem sempre aquele médium de fala direta, ele vai ter a fala direta, ele pode ter uma fala indireta, ele comunicar indiretamente, e nem sempre aquele médium de fala indireta, ele vai comunicar de forma indireta. Pode ser que tenha alguns momentos, né, principalmente durante uma gira, que o espírito chegue com tamanha força, né, e domine o médium, que ele acabe percebendo que as palavras saem sem ele interferir da boca, né, da sua boca, e aí no caso seria uma fala, uma mediunidade de fala direta, tá? Existe no kardecismo vários termos, tá? Eu acho interessante, como eu falei, as pessoas lerem isso aí. Bom, existe também assim, ó, uma questão que eu não concordo. Tem certas vertentes da Umbanda que para desenvolver a fala no médium, naquele médium está iniciando, eles usam alguns artifícios, né? Que o pessoal chama de o axé de fala, né? As pessoas dizem assim, eu vou fazer um trabalho ou fazer algum tipo de procedimento ritual para desenvolver o axé de fala. Bom, eu não concordo com muitas coisas, tá? Porque eu venho de uma vertente kardecista, tá? E eu já vi, né? Quem conhece o kardecismo, eu já vi vários médiuns dando belas comunicações muito importantes, muito boas, sem nenhum tipo de ritualística. Então, para mim, o desenvolvimento da fala no médium, tá? Ele depende da doutrina, tá? Do estudo e do auxílio do espírito influindo, no caso, no mental, no psiquismo daquele médium. Então, no meu ver, assim, eu acredito que não seja necessário alguns rituais. Bom, um ritual que é muito conhecido, que o pessoal usa ou usava muito, tá? Era a tal da batata quente. Então, aquele médium recebia o espírito do guia, só que ele não conseguia falar, tá? E aí as pessoas, alguns dirigentes, untavam uma batata, untavam aquela batata com azeite de dendê, tá? E aqueciam aquilo e botavam na boca do médium, e aí, com certeza, se estivesse muito quente, o médium ia se queimar ou não, tá? Isso aí já é outro vídeo, tá? E aí, a partir dali, o médium começava a falar. Também se falava muito, né? Não sei se ainda existe, eu não me intrometo nas outras vertentes, eu falo só aquilo que eu conheço. Então, assim, tem coisas que eu não me intrometo. Cada um toca a Umbanda, cada um faz o seu terreiro de acordo com aquilo que acredita. Mas, assim, é interessante a gente falar que existe, sim, esses rituais para desenvolver o axé de fala, tá? Existe também na nação, mas a nação eu não posso falar porque eu não sou pronto em nação, mas a gente sabe que existe, sim, em várias vertentes espiritualistas, o tal do axé de fala, tá? Inclusive na Umbanda. Então, o que acontecia? Já ouvi casos que o pessoal aquecia um pouco de uma colher com azeite de dendê ou outro tipo de líquido e botava na boca do médium, e aí o médium começava a falar isso e aquilo, ou botava alguma coisa na boca do médium, dependendo da vertente, dependendo do ritual, tá? Como eu falei, esse tipo de coisa para mim não é válida, tá? Porque isso aí não prova nada. Porque eu acredito que deve existir o quê? Uma doutrina, tá? Uma doutrina, um estudo, e, no caso, o médium
se concentrar para poder dar a comunicação. E como eu já vi em mesas kardecistas, em mesas espíritas mesmo, né, mesa branca que o pessoal chama, os médiuns darem belas comunicações muito, muito verdadeiras, muito importantes, e nenhum deles lá na mesa kardecista, na Umbanda branca, posso dizer assim, nunca existiu nenhum tipo de ritual, né, para fazer com que o axé de fala, que a fala propriamente dita acontecesse com aquele médium. Bom, o que a gente vê aqui, normalmente a gente vê aqui na nossa região, é que os médiuns, os irmãos, às vezes por falta de conhecimento, de doutrina, etc, eles recebem o fluido do guia espiritual, do caboclo, do Exu, da pombagira, tá? E só que eles ficam trancados ali na questão da fala, tá? E aí aquele irmão, ele já está vibrado, ele já está irradiado com o guia, tá? Digamos, incorporado, tá? Entre aspas, tá? Mas só que ele não passa, ele não dá comunicação. Por quê? Por medo de cometer algum erro, no caso, por desconfiança de si mesmo, que é uma coisa que acontece muito. Normalmente, a maioria, posso dizer assim, que 90% dos irmãos que estão desenvolvendo a mediunidade ficam desconfiados deles mesmos. Então, às vezes, porque a casa tem uma doutrina diferente, ou seja, a casa prega um tipo de mediunidade e a pessoa não tem aquele tipo de mediunidade. E aí o dirigente, infelizmente, aquele dirigente diz assim, bom, é assim que funciona e pronto. Só que não é assim, né? Cada pessoa, cada irmão, ele tem uma forma de desenvolver a mediunidade. Por isso que eu uso sim, tá? Sou criticado e não tô nem aí, tá? Por isso que eu uso sim as obras kardecistas, que são muito boas para o desenvolvimento mediúnico. Porque aí a pessoa não fica, aquele irmão que está em desenvolvimento não fica preso só àquela doutrina da casa, que às vezes é muito simplista. Então aquele médium entra para o terreiro, ele já recebe vibração do guia, ele gira, ele tem todos aqueles gestuais, realmente o espírito está vibrando, mas ele fica trancado na hora de falar, tá? E aí a gente vê assim, às vezes esse problema se repete por muito tempo, às vezes por anos, né? Aquela pessoa, aquele irmão tá ali, tá vibrado, o espírito realmente tá vibrando, mas a pessoa fica trancada, a pessoa fica com medo de dar a comunicação. E isso aí para mim, isso é uma coisa terrível. Isso só se resume através de uma palavra: falta de doutrina, tá? Falta de doutrina. Então, eu acho primordial que as pessoas leiam, que os irmãos que estão iniciando leiam, aprendam, conversem com as pessoas, com aqueles outros irmãos que já são desenvolvidos, que já são mais experientes, são os irmãos mais velhos, né? Inclusive tem até uma saudação, salve os meus mais velhos, salve os mais novos, né? Então, é importante aquele irmão que tá iniciando conversar de forma aberta e verdadeira com o seu pai de santo. E o seu pai de santo ter essa flexibilidade de não achar que todo mundo vai ter uma mediunidade igual. Todo mundo vai ter um desenvolvimento mediúnico igual. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu falei, às vezes tem pessoas que ficam durante anos e mais anos ali, né, recebendo a mensagem do guia, recebem a mensagem do guia no seu mental, mas não conseguem transmitir, porque ficam com dúvida se são eles, se aquela mensagem se aquele pensamento é deles, ou se aquele pensamento é do guia, ou ficam com medo de falar, porque acham que vão errar. Mas, gente, isso faz parte do desenvolvimento mediúnico, tá? A Umbanda não é mais aquela Umbanda primitiva, como eu digo, como eu falo aqui na terreira, que as pessoas precisavam de testes e mais testes para dizer que estavam com guia.
Hoje em dia a gente sabe que o teste, né? Aquele teste, pelo menos para mim, isso segundo a minha visão, né? Como eu sempre falo, não sou o dono da verdade, longe disso, tá? Eu só cuido aqui da minha casa, dos irmãos, das irmãs que são da corrente. E quem gostar da minha doutrina, fica aqui na minha casa, e quem não gostar, não precisa nem vir, tá? Não tem problema nenhum. Então existe, além da minha doutrina, além da doutrina que eu aprendi, que eu repasso, outras doutrinas. E as pessoas que se sentirem à vontade, né, que não gostarem, podem procurar qualquer outro tipo de doutrina, qualquer outro tipo de casa e serem felizes nesses lugares. Então é esse tipo de coisa que eu digo. Tem que ter um conhecimento, tem que ter um estudo, tá? O desenvolvimento mediúnico não é só girar, não é só vinha gira, tá? É importante sim a vivência de terreiro, mas tem que ter, né? Eu vou dizer assim, ó, 70% de experiência de terreiro, de gira, de vivência ali no terreiro, das coisas do terreiro, das coisas da gira, mas tem que ter pelo menos 30%, 40% de estudo, de doutrina, para que aquele irmão que tem um outro tipo de mediunidade, uma outra modalidade de mediunidade, não fique para trás, né? Que ele consiga, né, entender como funciona, né, a comunicação do seu guia com ele, tá, gente? Então é basicamente isso, tá? Eu sou totalmente contra esses tipos de rituais, de botar uma batata quente na boca do fulano para desenvolver mediunidade, né? Eu respeito, como eu sempre falo, eu respeito os rituais dos outros irmãos, dos outros segmentos, das outras vertentes. Mas esse tipo de coisa eu não me agrada, eu acho que isso realmente é desnecessário, tá? E eu sou aquele tipo de axé de fala que pega alguma coisa quente, alguma coisa que machuca, ou alguma coisa podre, estragada e colocam na boca da pessoa. Eu acho que isso aí não tem necessidade, tá? Porque eu venho de uma vertente, né, da Umbanda branca, né, de um kardecismo mais... um kardecismo, de certa forma, cruzado, não tão ortodoxo quanto é o kardecismo, né, aquele kardecismo que é filiado à Federação Espírita Brasileira, mas um kardecismo mais flexível, onde as pessoas dão comunicações muito boas e não fazem nenhum tipo de ritual, não é necessário nenhum tipo de ritual. Bom, gente, o vídeo está ficando muito grande, tá? Eu acho que tem bastante coisa para falar. Eu acho que eu vou fazer uma segunda parte desse assunto. Axé de fala na Umbanda, tá? Tem outras coisas também que eu gostaria de falar. E vamos ficar por aqui. Quem tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários a sua pergunta que eu com certeza vou responder. Então tá, gente. Quem gostou do vídeo, deixe seu like aí para nos ajudar, tá? Quem acha que esse vídeo é válido, tem informações válidas que podem servir para outros irmãos, outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, tá? Para divulgar o nosso trabalho, para a gente continuar fazendo esse trabalho, respondendo perguntas de vários irmãos, tá? Tentando tirar as dúvidas de vários irmãos. E inscrevam-se no nosso canal ainda é pequeno. Bom, gente, boa noite, obrigado e fiquem com Deus.